Bom dia a todos. Vou dar bom dia ao André Bertoni, que é o responsável pela normativa. Por favor, coloque a primeira imagem do slide, por favor. Não a resolução, a primeira imagem. Ou o slide 53. Com esse slide 53, eu tento demonstrar a todos vocês que nós somos parte da organização civil organizada, onde nós fazemos parte de um coletivo. E quando eu tive a felicidade ou infelicidade de olhar essa resolução, eu vi que todos os preceitos de coletividade, de transparência e de uma forma de a gente expressar aonde nós, consumidores de energia elétrica, temos o direito de saber de como está o que está ocorrendo. Eu vou fazer uma leitura breve de toda a resolução e cada ponto dela eu vou fazer um comentário. Até que esse comentário fique nas atas, para ficar muito claro a forma da transparência e a forma como a Agência Nacional de Energia Elétrica, de uma forma, eu digo, não correta, não transparente, começa a retirar nossos direitos como consumidores e como sociedade civil organizada. Por favor, a legislação, por favor. Aí, quando colocamos a Resolução Normativa 451, de 27 de setembro de 2011, eu vou ler só o iniciado e depois eu vou. Estabelece as condições gerais da criação, organização e funcionamento dos Conselhos Consumidores de Energia Elétrica no âmbito de concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e da outras providências. Então, quando eu vejo a palavra funcionamento de Conselhos Consumidores, eu vou me apontar o que a Constituição diz e como nós começamos a criar os conselhos. A partir do momento que foi determinado que os conselhos devem ser sempre tripartites, quando eu falo três, eu tenho que ter três pessoas jurídicas. O governo, a empresa que produz energia elétrica e nós, consumidores. E nessas três pessoas eu tenho que ter integrantes, no mínimo, tem que ter uma seria seguinte, 30-30-30. Se for esse o número, tem que ter uma equalização de todos esses setores. O que ocorre, por favor, no artigo 1, ele fala assim, artigo 1, estabelece de forma dessa resolução as condições gerais para a criação, organização e funcionamento do Conselho Consumidor de Energia Elétrica no âmbito de concessionárias de serviço público de distribuição. Conceitos e definições. Artigo 2. Eu vou pular primeiro ali, já no item 1, diz o seguinte: Conselho Consumidor de Energia Elétrica, órgão sem personalidade jurídica e de caráter consultivo, formado de representantes das principais classes de unidades consumidoras, com incumbência de opinar sobre assuntos relacionados à prestação de serviço público de energia elétrica, doravante denominado gerenciamento de conselho. Quando eu falo que é de caráter consultivo, por que eu tenho um conselho? Se eu tenho três pessoas que têm que discutir o preço de energia elétrica e tem como fazer, como demonstrar isso, quando eu falo consultivo, como a minha colega aqui anteriormente falou sobre o PROCON, o Ministério Público ou diversas instituições, como sociedade organizada, eu não tenho direito a voto. Se eu não tenho direito a voto, eu vou lá falar para quê? Eu penso a coisa que eu falar para as paredes. As paredes falam para as paredes, eu não vou ter direito nenhum de poder opinar realmente sobre isso. Então, como ouvinte, qual é o direito que nós temos como ouvinte? Então, isso prega o meu direito da Constituição de eu poder de falar e opinar sobre aquilo que eu desejo como consumidor. Então, isso aqui já prega um direito de eu não poder ter o poder de voto de proibir ou não qualquer prática sobre a energia nesse país. Número 2. Conselho titular. Representa efetivo de uma classe de unidades consumidoras no Conselho de Comunidades. E, Conselho 3. Conselho suplente. Representante habilitado para assumir o caso de vacância do cargo do Conselho. Isso aqui você vai estar explicando como é que funciona, por favor. Da criação e organização, no artigo 3º, por favor. A distribuição deve criar uma forma de resolução para tornar o âmbito da sua área de concessão, ocorrência de caráter consultivo novamente. Aí eu vou pôr o parágrafo único. O conselheiro deve ser indicado de forma que dessa resolução por entidades representadas de classes, unidades consumidores, residencial, industrial, comercial, rural e poder público. Pergunto, eu moro em Curitiba, nunca na minha conta de luz chegou dizendo o seguinte: vou ter uma audiência pública para determinar quem serão os conselheiros da minha conta. Então, nenhum senhores que estão aqui, todos vocês têm uma conta em casa.
Quando que chegou na conta de vocês, falaram o seguinte: olha, no dia tal, em Curitiba, às 18 horas, horário que for, vai ter agora uma reunião para definir quem serão os conselheiros, quem poderá ser delegado para uma conferência para determinar quem é a pessoa indicada para fazer parte desse conselho. Ninguém. Então isso, gente, de forma que não tem nenhuma transparência. Quando eu olho uma resolução como essa, eu digo o seguinte: se o Ministério Público estiver aqui presente, conforme consta em ata, que deve ser chamado, nós temos que entrar com ação contra a ANAEL quando faz um modelo de organização para conselheiros, porque não se fala sobre nada sobre isso. Só dando uma continuidade, por favor. Por favor, o próximo item, por favor, um pouquinho mais baixo. Meu querido, isso subiu muito rápido no capítulo. Isso. Compete ao Conselho observar a disposta de resolução. Manifestar formalmente, especialmente considerado pela ANEEL, a respeito das tarifas de qualidade por mês de energia elétrica na respectiva distribuidora. Cooperar, distribuir, acompanhar, isso aqui, como todo o conselho é de praxe colocar. Mas quando eu falo dessa maneira, aí quando eu digo que lá no final, no anexo, eles vão falar o seguinte: todo conselho, todo conselheiro ele não pode ser remunerado, com diferença de quem é do órgão, que no caso são distribuidores ou da ANEEL. Quando eu falo que um conselheiro é da sociedade civil e não pode ser remunerado, eu pergunto: hoje nós estamos em Brasília, quem paga a minha passagem para eu vir para Brasília se eu não for conselheiro? Aí você vai lá no anexo 1, por favor, vá direto no anexo 1, porque eu não quero me alongar muito. Aqui tem um anexo a questão dos valores que devem ser. Lá nos valores, lá no anexo 1, por favor. No anexo 1 lá vai ter os valores. Por favor. Pode parar aí. Isso aqui eu achei o maior absurdo de todos. Aqui está definido que cada concessionária de energia elétrica, eu vou pegar do meu estado, Copel. A Copel, ela pode doar, repassar para o Conselho R$138 mil. Com R$138 mil, se eu participar, se eu tentar viajar só o Brasil inteiro para tentar discutir energia elétrica, não paga nem a passagem do meu evento. E como é que esse conselho, como é que eles pensam que eu vou conseguir fazer isso com R$138 mil no meu estado? Não se faz nunca, porque quem faz o mínimo de organização e tenta andar por esse país vai saber disso. E se eu tiver uma estrutura mínima, que eu preciso ter, se eu quero realmente ter um conselho eficiente, a qual eu possa cuidar desse direito, essas verbas aqui são irrisórias, não representam, acho que nem 0,00000 mais 0,1% do que deveria ser. Então tudo isso que eu vejo nessa resolução é algo para não se fazer realmente um controle social sobre o que acontece na ANEEL e o que acontece com todas as empresas, todas as distribuidoras e produtoras de energia elétrica do país. Vamos falar sobre isso, por quê? Eu estou dizendo agora sobre uma segunda situação. Até nesse primeiro momento, alguns integrantes da Coesa, alguns 350, alguma parte da sociedade civil, vem aqui, nós falamos sobre termoelétricas. A mesa tentou explicar algumas situações, temos uma energia limpa, mas eu vou perguntar para a menina do Ceará, se alguma vez alguém bateu na porta da casa dela e falou o seguinte: olha, eu vou construir aqui uma termoelétrica e vai jogar carvão na sua casa. E nós vamos acabar com toda a água que você tem. Se alguém bateu lá na porta, você chegou na sua conta de luz e dizendo o seguinte: eu preciso disso. Não existe. Então isso aqui para mim é uma famosa, eu não gosto de falar em gordo, porque eu digo que isso é uma mentira, isso é uma enganação que vocês fazem com a sociedade. A ANEEL está fazendo com a sociedade, quanto já fez, quando criou-se a política das tarjetas amarelas, vermelhas, verdes, que nos enganou. Então eu venho aqui através dessa que fica pautados nos anais da casa e na ata disso, e eu convoco o Ministério Público, porque a gente tem que fazer talvez um processo, estou solicitando isso aqui também, um processo de intervenção na ANEEL, porque já que ela é um órgão de Estado, não me dá o direito de criar uma resolução como essa, a qual refere todos os direitos de eu como cidadão ou de qualquer pessoa, retirando a capacidade de definição das políticas públicas de energia elétrica. Isso não é só um direito da União, isso é um direito de nós cidadãos. Então nós temos que ter o direito de votar e de determinar dentro de um conselho, ou dentro desses conselhos, quais serão as políticas definidas de energia elétrica no nosso país. Muito obrigado.